vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo pra entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Pra me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Encontrei o grande amor, amor que sara a dor, que cura as feridas e traz sentido à vida. Amor que aquece a alma, conforta e acalma o coração aflito e o faz alcançar a paz.
A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início ao programa Anunciando o Evangelho Eterno, transmitido por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, porção dobrada, ó Senhor, me dá, põe teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, porção dobrada, ó Senhor, me dá, põe teu sangue sobre mim. A cruz do Salvador.
Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito. Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata. Estamos começando agora mais uma edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Seja bem-vindo a este programa que é feito com todo carinho, especialmente para você e para toda a sua família. Dentre os muitos registros bíblicos, a Palavra de Deus nos apresenta uma parábola onde um pai de família, dono de uma vinha, contrata trabalhadores ao longo de todo o dia para trabalharem na sua propriedade. Uma situação, no entanto, nos chama a atenção quanto a essa atitude. Ele paga o mesmo salário, tanto a quem começou a trabalhar desde cedo, como a quem foi contratado nos últimos instantes. Essa passagem bíblica, dita pelo próprio Senhor Jesus, tem por objetivo nos fazer entender o projeto de Deus para a salvação do homem, daqueles que são chamados para trabalharem na obra de Deus e o salário a ser recebido no momento que esta obra for finalizada aqui na terra. No programa de hoje, no quadro Lições do Manaim, eu recebo os pastores Daniel Moreira e Sérgio Souza para conversarmos sobre essa passagem bíblica e a aplicação profética de cada detalhe contido nesta mensagem. Logo após, no quadro Organização e Método, a doutora Mônica Médici vai falar sobre a importância da correção para a formação humana. No quadro Perfeito Louvor, a tia Janaína Zumac vai continuar a ensinar o louvor Quando Israel Saiu do Egito, desta vez ensinando os acordes da parte instrumental. E na aula para as crianças, intermediários e adolescentes, a professora Viviane Laia, dentro do tema Conhecendo o Mistério do Evangelho de Cristo, vai falar sobre o assunto com o título A Vinha do Pai. Assista agora ao quadro Lições do Manaim. E a gente começa então o quadro Lições do Manaim. Mais uma vez estamos juntos aqui, eu, pastor Daniel Moreira e o pastor Sérgio Souza. Queridos, a paz do Senhor. Pastor Josias, a paz do Senhor. Sérgio, a paz do Senhor. A paz do Senhor a todos queridos. Amém. Paz do Senhor, Josias, Daniel e também a todos. Muito bem. Nós vamos começar aqui trazendo 2 textos que foram enviados por irmãos que apontaram a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí na tela, tá? Esse primeiro QR Code que a gente mostra é para você falar sobre a importância do programa na sua vida, o que esse programa representa para você, o que você tem percebido, tem achado do programa Anunciando o Evangelho Eterno e do quadro Lições do Manaim. Então, a gente vai passar agora essas 2 contribuições, as mensagens enviadas, mas ao final do programa, além dessas 2 contribuições, essas 2 participações aqui, nós vamos passar também aqui 2 vídeos, que também é uma maneira de você
participar do programa, você pode gravar um vídeo e mandar para a gente no link ou no número que você consegue alcançar, consegue encontrar, apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aí na tela. Vamos lá. A primeira participação é de Silvana Dalla Piccola, de Dublin, na Irlanda. Ela diz o seguinte: a cada edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno, tenho o meu entendimento ampliado quanto aos mistérios da salvação que nos foram dados por Deus e são revelados pelo Espírito Santo, preparando-nos, isso é importante, para o dia do arrebatamento. Essa é a participação de Silvana Dalla Piccola, lá da Irlanda. A outra participação, ela é de Denival César, ele é lá de Salvador, na Bahia, da igreja do bairro Garcia, na Bahia. Ele diz o seguinte: o programa Anunciando o Evangelho Eterno tem sido uma grande bênção para nós, ajudando no entendimento da Palavra de Deus, principalmente nos assuntos relacionados à Escola Bíblica Dominical. Obrigado, Denival de Salvador, na Bahia, que mandou também a sua participação. E eu vou reforçar aqui, nesse QR Code que está aparecendo, você pode apontar a câmera do seu celular para ele e escrever, mandar a sua mensagem, fale da importância do programa, o que você acha desse programa. Será uma alegria para nós ter essa sua interação, saber, né? Nós lemos todas as participações e algumas delas nós trazemos aqui no programa para que todos possam também conhecer. Muito bem, a gente vai agora então para o assunto desta edição do quadro Lições do Manaim. E a gente vai trabalhar agora naquela parábola que o próprio Senhor Jesus ele propôs, que é a parábola dos trabalhadores na vinha, que está em Mateus capítulo 20. Capítulo 20, verso 1, vamos dar uma lida desse texto, diz o seguinte: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para sua vinha. Muito bem, qual o conteúdo histórico disso aqui? Qual o contexto e a importância profética dessa vinha para nós? Bem, a sociedade daquela época era uma sociedade predominantemente agropastoril. Então, quando o Senhor Jesus fala sobre a vinha, todos conheciam o que era vinha. A história, essa parábola fala da história de um pai de família que saiu para assalariar, né? Contratar trabalhadores para trabalhar na sua vinha. Iniciando pela madrugada, diz a parábola, indo até a última hora. E por qual razão o Senhor Jesus utiliza a figura da vinha? Aí agora já não é mais histórico. É o aspecto profético, né, Sérgio? Exatamente. Que nós até podemos, antes de entrar na parte profética, a produção preparou para nós uma ilustração sobre a vinha, para que todos tenham uma noção, dentro do que o Daniel falou, da importância da vinha, que para o povo de Israel tinha naturalmente uma questão econômica muito forte. É bom frisar que essas imagens são de Israel. De Israel. De uma vinha plantada em Israel. A vinha, que é um conjunto de plantações de uva, de plantações de videira. Exatamente. Não é? Então, essa é a parte histórica. Está aqui uma ilustração mostrando, nós já falamos do papel importantíssimo que a vinha tinha lá no povo de Israel, que tem hoje para tantos povos, tantas regiões. Agora, para nós, Josias, Daniel e todos, o que mais importa é o conteúdo profético que existe por trás dos fatos que estão relatados como uma história. E como nós estamos falando de vinha, nós podemos citar até uma das muitas passagens da Bíblia que fala do assunto, que é aquela vinha de Nabote, Daniel. Exatamente. Nabote herdou dos seus pais uma vinha. E diz a palavra que esta vinha ficava ao lado do palácio de Acabe. Isso está no capítulo 21
de 1 Reis, onde está relatada essa história. Acabe que era o rei, Que era o rei de Israel. que não servia ao Senhor. Não, era um rei que era um rei desobediente, né? Era um rei casado com Jezabel, não é? Foi um dos piores reis que Israel teve com relação àquilo que é a dependência de Deus, a obediência. Né? Vamos dar uma lida nesse texto. A gente estava falando sobre os trabalhadores da vinha, né? Uma parábola que o Senhor Jesus no Novo Testamento tinha proposto, e vocês aqui chamaram um exemplo bíblico, uma experiência bíblica, uma citação no Velho Testamento que fica em 1 Reis, como você disse, Daniel 21:3. Vamos ler esse texto. Diz assim a palavra do Senhor: Porém, Nabote disse a Acabe, Nabote era o dono da vinha e Acabe era o rei: Guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança dos meus pais. É importante nós compartilharmos o contexto em que isso se deu, que foi na região de Samaria. Exatamente. Então, o que aconteceu? Nabote, Daniel falou há pouco, recebera isso, como está aqui o mapa mostrando, uma pausa aqui, a região de Samaria, lá mais ao norte. Então, Nabote, em algum lugar ali, esse homem era um servo de Deus. Servo de Deus. Recebeu a herança e o rei Acabe Que tinha tudo, né? tinha tudo. Mas começou a fazer várias propostas querendo adquirir a vinha Ele de queria Nabote. de qualquer forma adquirir Tomar a vinha. herança dele, né? Se você for parar, Daniel, para pensar, talvez dentro do olhar racional, Acabe pudesse ter pensado, mas, poxa, o rei, ele quer comprar. Se eu negociar com o rei, eu vou ter uma importância, vou ter status, né? Que, eu vou vender e ainda vou ficar numa situação boa com o rei. Mas ele não fez nada disso. Ao contrário, porque era tudo profético. Nabote não aceitou se desfazer da herança, como o texto que já foi lido, não é? E isto custou para ele, diz a Bíblia, a vida dele. Ele morreu porque não quis trocar a herança, né? Vender a herança. Então, esse aspecto é muito profético, porque a vinha, se pudermos entrar no aspecto profético, né? Sim, A claro. vinha é um tipo profético da igreja fiel, em cujo seio está sendo realizada a obra do Espírito Santo. Porque o vinho, ele aponta para o derramar do sangue de Jesus, o derramar do Espírito Santo. E a vinha, que fala da igreja, é o local em que o Espírito Santo realiza, que faz a sua obra. Então a igreja, como corpo, ela é o invólucro de um mistério, que é o sangue que fala do Espírito Santo. Então nós podemos, voltando lá para o texto da parábola dos trabalhadores da vinha e trazendo esse exemplo, mostrar que aquilo que Nabote fez séculos antes de Jesus era uma posição profética. Daquilo que seria requerido do crente. Porque ele disse o seguinte, não importa o valor, eu não negocio a herança, a vinha. E, na verdade, como a vinha é tipo do sangue de Jesus, do Espírito Santo, da igreja, em cujo interior o Espírito Santo está fazendo a obra. O crente, da mesma forma, quem tem a salvação, não negocia, não dá um tempo, não retrocede, não para de servir ao Senhor. Não vendo, não troco, não dou, né? Porque o que tinha mais valor para ele era exatamente estar naquela vinha, desfrutar da sombra da vinha. Que ele deu a vida, e tem um texto que diz assim, nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra, no caso era um pastor falando na palavra, o ministério. Ou seja, você pode ter perdas, ter dificuldades, problemas, agora a sua fé tem que ser conservada. A bênção do corpo tem que ser guardada. Esse exemplo de Nabote, a gente podia resumir numa frase, se é possível isso.
é que a vinha ou a herança, que aponta para a salvação, deve ser o bem maior Amém. da vida do homem. Vamos pedir um texto aqui que ele é um texto que é muito conhecido, mas que ele resume o valor. Você falou, Daniel, que não há valor maior Do que a salvação, do que esta herança, né? Foi o que aconteceu com Nabote. Não tinha valor que pudesse ser maior do que aquilo que era o valor da vinha. Ele morreu, Josias, por amor à vinha. É o que o Sérgio falou. Então isso aponta profeticamente para quem? Para o Senhor Jesus, que morreu por amor à igreja para colocar à disposição da igreja a herança da salvação. Vamos ver esse texto que fala sobre o tamanho desta herança, sobre a grandiosidade dela. João, capítulo 3, versos 16 e 17. Como eu disse, é um texto conhecido. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ainda João 11, 25 e 26, a Bíblia diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Então a gente tem aqui uma noção da grandiosidade desse projeto de salvação, né? Deus que fez todas as coisas, os céus e a terra, amou o mundo inteiro. Por isso, pelo que nós acabamos de ler, Josias leu agora, que vale tudo. Você pode perder até a sua vida, mas não deixe, e a gente fala isso para você, para o crente, você que está hoje, quem sabe ainda não aceitou Jesus, tudo vale, qualquer perda, renúncia, mas para ter a salvação em Cristo Jesus. Por quê? Porque é vida eterna. Nunca morrerá. O que paga isso? Não são dias, meses, anos de um bem-estar, de uma coisa boa, não. É uma vida eterna com Deus. E a pergunta, né, Sérgio, no final: crês tu isto? Porque é pela fé. Amém. Pela fé, é uma experiência de fé. Muito bem, nessa parábola, que é a base da nossa conversa aqui, que é a parábola dos trabalhadores na vinha, há um aspecto que chama a atenção. Porque o dono da vinha, o dono da propriedade, sair a assalariar trabalhadores, eventualmente é uma coisa comum na própria dinâmica do cultivo da vinha. Uhum. Mas há um elemento que chama atenção, que é o salário que foi pago para todos os trabalhadores, sejam os que chegaram primeiro ou os que chegaram por último. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, sobre o cenário, sobre o contexto e também sobre a aplicação profética. Até antes do Daniel falar, só complementando essa parte histórica, a Bíblia diz que ele começou a contratar os trabalhadores pela madrugada. Durante o dia, de manhã, à tarde, até no final do dia, ele foi contratando. Seria mais ou menos o seguinte: você quer trabalhar na minha vinha? Ah, vem cá. Quanto é que você me paga? Um dinheiro. É a expressão monetária que está no texto. O da madrugada, ou seja, quem trabalhou horas a fio, um dinheiro. Menos horas, menos ainda, no final do dia, o mesmo salário, Daniel. Exatamente. Então, o texto bíblico, lá em Mateus 20, que tanto aquele que foi contratado pela madrugada, o outro perto da hora terceira... Está aqui, ó. Os horários estão aqui. Pode ler, Sérgio, por favor. Madrugada, um dinheiro por dia, depois perto da hora terceira, sexta, nona, undécima. Do mesmo modo, todos receberam um dinheiro cada um. Então, por qual razão, a pergunta que se faz, por qual razão profética aqueles trabalhadores receberam cada um dinheiro, o mesmo salário, mesmo os que trabalharam menos?
porque aquele dinheiro, um dinheiro, era a figura do Senhor Jesus no aspecto de uma única salvação. Amém. Aquele que pagou o preço, O único Salvador. um único Salvador, uma única salvação, um único sangue derramado para salvar, o preço perfeito pelo resgate do homem. Ou seja, vamos lá, eu não sei vocês, mas eu aceitei Jesus há quase 40 anos. Eu vou receber o quê? A salvação, a vida eterna, em nome de Jesus. Amém. Quem aceitar o Senhor hoje tem culto, né? Amanhã agora, nós temos culto, agora nesse programa. vai receber a mesma salvação Glória a Deus. que eu tenho. Por quê? Porque a nossa salvação, minha, sua e de todos, depende do sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. Glória a Jesus. E aí está, né? Aí está a graça de Deus. Amém. A misericórdia de Deus, não é Glória isso? a Jesus. Agora a Bíblia fala sobre galardão, mas isso é outro aspecto. É outro Outra aspecto. coisa. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre este preço, né? Alguém pode até pensar um dinheiro e achar que é uma coisa pequena, né? Desprezível, mas o que a Bíblia fala sobre isso? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 20, está aqui na tela, e diz assim: porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Esse preço foi bom, né, Sérgio? Sim, foi preço perfeito, suficiente. E o que importa diante disso tudo, voltando, independentemente de quantos dias, meses, anos, décadas, o homem aceitou Jesus, é ele reconhecer todos os dias o sacrifício ou o valor do sacrifício feito pelo Senhor Jesus na cruz. Agora, reconhecer, eu posso reconhecer, Josias, com palavras muito bonitas, com discursos imponentes, preparados, mas não é isso que Deus quer, não. Não. Ele quer o reconhecimento com uma vida dedicada à fé, uma vida de testemunho daquilo que o Senhor fez. E outra coisa muito importante é a gratidão. Porque o pai de família, no caso Deus Pai, ele poderia convidar quantas pessoas para trabalhar? Ele te convidou, Sérgio? Convidou. Convidou, glória a Deus. Você exerceu o livre-arbítrio Amém. e aceitou o convite e recebeu a salvação. E não só isso, você desfruta hoje da sombra da hora da luta, do sol causticante, Glória a porque Deus. há pouco estávamos conversando aqui sobre a vinha antes de entrar no ar, né? E José explicando, a vinha, quanto mais sol, mais ela floresce, né? Mais ela produz, não é? Então esse é tudo um aspecto muito, muito profético, muito maravilhoso. Jesus é o sol da justiça. É o sol da justiça. Então, você participar desta comunhão da igreja, desfrutar dos frutos da salvação, não é? Que a vinha produz aquele cacho. Então, além da salvação, o homem participa de uma série de benefícios nesta comunhão, nesta jornada, nesse trabalho glorioso. Glória a Jesus. Ainda, falando sobre o que é a salvação, sobre a importância, vamos ler um texto em Colossenses capítulo 2, verso 14, que diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Que texto maravilhoso. E tudo interligado com a vinha, que é o sangue de Jesus. E a cruz, que foi a cédula, ou seja, aquilo que nos estava determinado, que era a morte eterna. A morte, ou uma vida eterna sem Deus, o sofrimento, trazendo até para a vida que nos nossos dias, as frustrações, as decepções, as amarguras, não é, Daniel? Jesus cravou isso tudo na cruz, ele riscou, rasgou, apagou essa sentença contra nós, cravando tudo na cruz. Exatamente. Isso aí. É aquela palavra no original, né?
tetelestai, que ele diz no original grego, né? Está pago, Que maravilha. está consumado. Glória a Jesus. Quer dizer, está pago. É o texto aí confirmando isso. Amém. Mas nós temos uma audiência, um grupo que está nos assistindo agora, que está participando com a gente desse bate-papo tão gostoso, e que talvez alguém ainda não tenha uma experiência de salvação. E a pergunta que eu quero passar para vocês é essa. Então, dentro desse contexto profético, dentro desse projeto de salvação, como eu posso alcançar a salvação? Bem, é importante destacar, queridos, a partir do que vem para o homem sobre a salvação. Até um texto da palavra, né, que nós poderíamos colocar. Vamos Josias. pedir, Efésios 2:8. Isso. Porque pela Isso. graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Glórias Deus, a Deus. é dádiva de Deus. Glória a Jesus. Então, na prática, o que o homem deve fazer para alcançar a salvação? Mas antes de você responder da prática, veja que é a graça de Deus. Ele simplesmente nos amou tanto que nos deu a salvação. Ela é por meio da fé, que não é uma fé fruto de convencimento humano, de estudo, de análise da razão, não. Isso é dom de quem? De Deus. E graça, Sérgio, graça é favor imerecido. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas as pessoas agora querem ouvir, na prática, o que fazer para alcançar a salvação. Nada melhor do que o texto de Romanos. Não é isso, Josias? Romanos capítulo 10, versos 8 e 9, e eu quero chamar a sua atenção para a leitura desse texto que nós vamos fazer agora, e para você entender a importância desse texto, o ensinamento que ele traz para a sua vida no que diz respeito à salvação. Daniel. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Glória a Jesus. Então são 2 atos. Confessar Isso aí. e crer. Como é que é isso? Confessar com a boca, Daniel. O que é aquele que está nos assistindo agora e que entendeu, eu preciso da salvação? O que ele deve fazer? Ele deve fazer exatamente o que o texto está dizendo. Não é? Ele pode se ajoelhar onde ele estiver, Amém. entendeu? Ele pode, às vezes, entrar num local, fechar a porta do seu quarto E falar com Deus. e falar com Deus. Não é? Confessar, eu creio, Senhor. Eu creio, Deus, que Jesus é o Salvador. Amém. Eu creio que Ele ressuscitou Eu dos aceito mortos. Jesus. Eu aceito Jesus. E depois, na continuidade, seja hoje ou tão logo possível, vá a uma igreja nossa, procure um pastor, um diácono e diga: eu fiz o que está lá em Romanos 10, 8 e 9, eu criei que Deus ressuscitou a Jesus e eu quero aqui declarar isso, eu preciso até de assistência para continuar a caminhada. E às vezes alguém pode perguntar, mas é só isso? É o que está na palavra de Deus. É o que ela nos ensina. É o que a Bíblia Não ensina. tem que Isso aí, pagar, isso não precisa, escrever nada. não precisa fazer nenhum sacrifício. O sacrifício já foi feito. O Glória a preço já Deus. foi pago. Glória a Deus. Tudo com relação à salvação, Deus já fez por nós. Cabe ao homem simplesmente isso: confessar e crer no seu coração que Jesus está vivo, ressuscitado e o homem é salvo. Glória Glórias a a Jesus. Deus. Eu recomendo que você guarde esse texto na sua Bíblia, marque na sua Bíblia e que você busque a compreensão do valor disso para você. É a diferença entre viver a salvação ou não, começar a viver o processo de salvação na sua vida ou não. Muito bem, a gente está chegando ao final desse quadro, mas sempre, Daniel, a gente pede para você dar uma palavra para aquela pessoa que está nos assistindo acerca disso aqui que nós falamos e qual a aplicação
que é possível e necessária ser feita na vida dessa pessoa? Queridos, acabamos de ler um texto bíblico que é uma das maiores demonstrações de amor e misericórdia de Deus em favor do homem. Glória a Deus. Mesmo nós, sendo pecadores e não tendo nenhum direito, o homem pode alcançar a salvação e ter a vida eterna com Deus. E isto nos foi dado, outorgado pela graça de Deus, e é alcançado por meio da fé. Basta somente você confessar ao Senhor Jesus com a sua boca e crer em seu coração que Deus ressuscitou a Jesus dos mortos e que Jesus está vivo. Você pode fazer isto agora. Amém. E o seu nome será escrito no livro da vida. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Muito bem. Está aparecendo agora na tela um QR Code e eu quero te explicar o seguinte. Esse QR Code que está aí na tela, ele tem por objetivo que você participe do programa com uma resposta, ou seja, você vai escrever um comentário acerca do tema que nós vamos abordar no próximo programa, na próxima edição do programa. O que é que você tem que fazer? Você vai apontar a câmera do seu celular para ele e, ao apontar a câmera do seu celular para ele, você vai ser redirecionado também para o WhatsApp, mas quando chegar no WhatsApp, vai aparecer ali uma questão, uma proposta, para que você faça o comentário. E quando você fizer esse comentário, vamos receber e vamos trazer na próxima edição do programa aqui os comentários que nos forem enviados, alguns dos comentários que nos forem enviados. É para que você nos ajude a fazer a próxima edição do quadro Lições do Manaim com a sua percepção desse assunto, sempre associado à Escola Bíblica Dominical. Mas enquanto o QR Code está aparecendo aí, eu tinha falado sobre os vídeos no início que foram enviados, e nós vamos trazer aqui 2 vídeos. Um foi mandado pela nossa irmã Laís, ela é da região de Guriri, ali em São Mateus, no norte do estado do Espírito Santo, e também pelo Pedro Ribeiro, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eles vão trazer os vídeos, nós vamos passar agora, você vai assistir aos vídeos que foram enviados. A paz do Senhor Jesus, eu me chamo Laís, da igreja de Guriri, São Mateus, Espírito Santo. O programa Anunciando o Evangelho Eterno tem sido uma bênção em nossas vidas. E como jovem, nós temos a possibilidade de viver a experiência do corpo, compartilhando os mistérios revelados pelo Espírito Santo. Também nos possibilita nos aprofundarmos mais ainda no contexto histórico e também no contexto profético. Isso nos dá uma base mais segura para que possamos anunciar esse Evangelho glorioso do Senhor Jesus. Anunciar que Jesus está vivo e que em breve voltará. A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, amigos. Meu nome é Pedro Ribeiro, falo da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Venho aqui para falar do programa Anunciando o Evangelho Eterno, da Igreja Cristã Maranata. Um programa sobre as doutrinas bíblicas da Palavra de Deus, à luz da revelação do Espírito Santo, para aprendermos um pouco mais, de uma maneira prática, aquilo que Deus tem para nós. Convido a todos a participarem. Que Deus abençoe. Obrigado a Laís, obrigado também ao nosso irmão Pedro Ribeiro de Belo Horizonte por ter enviado vídeos para nós. Você também pode enviar, naquele primeiro QR Code que nós falamos que você manda essa parte, esse vídeo. Eu não vi o QR Code, não tem problema não, você está assistindo pelo YouTube? Volta lá no início, pega o QR Code, aponta a câmera do seu celular e você pode gravar um vídeo também e mandar para nós e nós vamos ter a alegria de trazer aqui na próxima edição do Lições do Manaim. Chegamos assim ao final do Lições do Manaim. Daniel, Sérgio, a paz do Senhor, foi mais uma vez uma grande alegria estarmos juntos, um grande prazer. Amém. Glórias a Deus. Pai do Senhor a todos. Pai do Senhor Josias, Pai do Senhor Sérgio, Pai do Senhor todos amados. Muito bem, a gente continua com o programa Anunciando o Evangelho Eterno e eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Qual a importância da correção para a formação humana? Esse é um tema intrigante e muito importante de nós conhecermos, e que vai ser abordado agora no quadro Organização e Método pela doutora Mônica Médici.
Cumprimentamos a todos que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. No último episódio, a professora doutora em educação, Késia Nunes, tratou sobre concepção de mundo e apresentou a seguinte definição: concepção de mundo é um conjunto de pressuposições e crenças sobre o mundo e sobre o seu funcionamento que orienta nossos hábitos, tradições, valores, escolhas, nossos modos de ser e estar no mundo e que determina o modo como educamos nossos filhos. Nesse contexto, ela apresentou os benefícios de termos Cristo como referência para vivermos, principalmente para os nossos filhos, pois lhe dá condição de se posicionarem com fundamentação bíblica quando forem confrontados por diferentes concepções presentes na sociedade. No entanto, o ensino não garante que os filhos irão nos obedecer. Por isso, a atenção ao que fazem, falam, com quem andam, onde vão, é de suma importância. Não somente para termos conhecimento, mas para corrigir. Isso porque o pai e a mãe que ama ensina, mas também corrige. O ensino e a correção têm base bíblica. No livro de Provérbios, capítulo 3, verso 12, nos diz assim: porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Nesta passagem, vemos o rei Salomão nos ensinando que, da mesma maneira que Deus nos ama incondicionalmente, nos admoesta energicamente. E nós que amamos nossos filhos, também precisamos ter a mesma postura todas as vezes que têm práticas desprovidas dos valores éticos e cristãos. Tomemos como exemplo o profeta Jonas. Deus o incumbiu da missão de pregar em Nínive. E a palavra nos fala que ele fugiu de diante da face do Senhor, indo para Tarsis. Você já orientou seu filho o modo de agir em diferentes situações? E em algum momento ele já desobedeceu? Por certo, muitos responderam sim a estas perguntas. Mas qual foi sua atitude? Insistiu ou abandonou se sentindo aliviado por ter feito a sua parte, sem se preocupar com as consequências da ação do seu filho? Sabe qual o pior castigo que um pai e uma mãe podem dar ao filho? Deixá-los agir de acordo com a vontade deles, sem tomar o projeto do Senhor como referência principal para a sua vida e andar em desacordos com os preceitos estabelecidos pela sociedade. Saiba que Deus, como pai que ama seu filho, não desistiu de Jonas. E para ensiná-lo a obedecer e a ter compaixão pelo próximo, enviou uma forte tempestade que o levou para o fundo do mar, onde foi devorado por um grande peixe. E foi nas entranhas do peixe que Jonas fez uma oração e declarou a soberania de Deus, reconhecendo que do Senhor vem a salvação. E no capítulo 2, verso 10, do livro de Jonas, afirma assim: falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Exatamente porque Deus amava Jonas, não o deixou insistir no erro e fez o que era bom para ele e para os habitantes da cidade de Nínive. Como Jonas, somos também filhos imperfeitos, pecadores, desobedientes, e o nosso Pai, ao invés de nos abandonar à nossa própria sorte, a teimosia do nosso coração, usa a palavra para nos corrigir, abre os nossos olhos, nos encoraja para permanecermos naquilo que sabe que é o melhor para nós. E nós, como pais, o que devemos fazer? Fazer como Deus fez com Jonas, amar e insistir na correção com base bíblica, a fim de colaborarmos na formação de sujeitos com caráter integrado à ética e à moral cristã.
Os estudos da psicologia e da psicanálise nos mostram que nascemos com 3 instâncias pertencentes ao aparelho psíquico: id, o ego e superego. E ao nascermos somos refém do id, que é o lugar onde os nossos impulsos iniciais ocorrem. Este será o assunto do nosso próximo episódio. Até lá, a paz do Senhor Jesus. E a tia Janaína continua com o ensino do louvor quando Israel saiu do Egito. Hoje ela vai nos ensinar os acordes da parte instrumental para este louvor. Então você já sabe, pegue o seu instrumento e vamos aprender. A paz do Senhor a todos. É uma alegria estarmos mais uma semana juntos, aprendendo louvores para adoração ao Rei dos Reis, o Senhor Jesus. Ele mesmo tem te ajudado a aprender os louvores. Vocês estão lembrados da Aninha de Salvador, de Bahia, do grupo de acessibilidade? Ela não perde nenhum programa e está desenvolvendo maravilhosamente. Veio para o Unidos em Família, assistiu de forma online, como todos nós, mas foi nos visitar no culto à noite. E foi um encontro maravilhoso. Glória a Deus! Vamos assisti-la e também as demais participações. Os irmãos Miguel, de 4 anos, e Cauã, de 10 anos, de Alpercata, Minas Gerais. Estevo no teclado, Gianluca na escaleta e Lara Joane na bateria, de São Luís, Maranhão. Que bênção! Nós estamos aprendendo a parte instrumental que está no meio do louvor quando Israel saiu do Egito, antes de retornar ao início do louvor. E na semana passada, a tia ensinou a parte melódica, que pode ser tocado na escaleta, na flauta doce ou no violino. E hoje nós vamos aprender as cifras, os acordes da mão esquerda. Vamos lá? Para esse instrumental, nós vamos ter a cifra C, Sol, Dó, Mi, DM, Fá, Lá, Ré, GM, Sol, Si bemol, Ré, B bemol, Si bemol maior, Si bemol, Ré, Fá. A, Lá, Dó sustenido, Mi. Todos esses acordes nós já aprendemos, mas nós vamos recordar e a tia vai passar uma vez aqui no teclado. Atenção! C, DM, GM, B bemol, A. Agora vamos conhecer a partitura com as cifras. Nós já aprendemos a mão direita e agora nós vamos corresponder cada cifra para qual notinha que vai tocar juntinho. Então a tia vai estar lendo novamente as notas junto com os tempos e depois vai estar explicando qual nota vai bater junto com a cifra com o acorde. Então vamos lá. Primeiro, mão direita, o solfejo das notas. Ré, ré, dó, 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 mi, sol, dó. Dó, 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 dó,
si, si, lá. Lá, lá, sol, sol, lá, sol, fá, fá, ré. Fá, fá, sol, fá, sol, mi. Agora vamos lá. Quando você der na mão esquerda a cifra C, o acorde de Dó maior, vai ser juntinho com a nota Dó. Vamos segurar a mão esquerda, olha, bastante tempo. E depois, juntinho com a nota Lá, o DM. Lembrando que nós vamos trocar o dedilhado para facilitar. Depois, juntinho com a nota Sol, o GM. Depois, com a nota Fá, novamente DM. Aí vamos para o acorde de B bemol, Si bemol maior, juntinho com a nota Sol. Outra vez o GM com Fá. E para terminar, na última notinha Mi, o acorde A, Lá maior. Agora a tia vai tocar para vocês. Vou tocar essa vez bem devagar. Na semana passada a tia até achou que tocou muito rápido. Vai ser devagar e nós vamos dividir. Primeiro a tia vai fazer até a notinha Lá. E depois a segunda parte. E depois a tia toca todo inteiro. Vamos lá? O segundo dedinho no Ré. Preparado com o acorde C. Mais uma vez. Agora a segunda parte. Vamos trocar o dedinho para quinto dedo e vamos continuar. Mais uma vezinha, a segunda parte. Troquei o dedinho e vamos. Agora a tia vai passar completo. Vamos treinar bastante? Quero ver bem bonito, amém? Abraço para todos vocês e a paz do Senhor Jesus. Quando Israel saiu do Egito, Israel cantou, cantou. O Senhor é a minha força. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus.
vou falar agora para as crianças, intermediários e adolescentes. Você sabia que o Senhor quer que você esteja envolvido na obra dele? Deus está te chamando para realizar sua grande obra, mesmo que você seja ainda uma criança, ou um intermediário, ou mesmo um adolescente. O próprio Senhor Jesus nos ensinou isso na parábola conhecida como a parábola dos trabalhadores da última hora. Hoje, na aula para as crianças, intermediários e adolescentes, a professora Viviane Laia vai falar sobre isso em um assunto que tem como título A Vinha do Pai. Saudamos a todas as crianças, os intermediários e adolescentes com a paz do Senhor. Neste mês estamos aprendendo sobre os mistérios, sobre os segredos do Evangelho de Cristo. E o tema da nossa aula de hoje é a vinha do Pai. Vamos ler a palavra de Deus em Mateus capítulo 20, versículo 1. E a palavra diz assim: Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Antes de iniciar a nossa aula, eu quero fazer uma pergunta. O que são parábolas? Vocês lembram? Parábolas são pequenas histórias que nos trazem grandes ensinos. E Jesus contou algumas parábolas para ensinar sobre o reino dos céus. E hoje nós vamos aprender sobre a parábola dos trabalhadores na vinha. E então Jesus contou que o reino dos céus é semelhante a um homem, a um pai de família, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para trabalhar na sua vinha. E quando ele encontrou os primeiros trabalhadores, ele combinou com eles o salário e mandou que fossem trabalhar na vinha. E às 9 horas, ele saiu outra vez e viu alguns outros que estavam na praça, sem fazer nada. Então ele disse: Ide vós também para a vinha, e eu pagarei a vocês o salário. E eles foram. E o dono da plantação, o dono da vinha, saiu outra vez ao meio-dia e saiu mais uma vez às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa com os outros trabalhadores. E eles também foram trabalhar na vinha. E então ele saiu mais uma vez por volta das 5 horas da tarde e encontrou outros que estavam sem fazer nada. E então o dono da vinha também os chamou para trabalhar. O Senhor tem um ensino para nós através dessa parábola. Vamos aprender? O dono da vinha é Deus, o nosso Pai. A vinha fala da igreja fiel, que é cheia do Espírito Santo e realiza a obra de Deus. E os trabalhadores? Os trabalhadores falam de cada um de nós. Na parábola podemos ver que o dono da vinha chama alguns trabalhadores que estavam ociosos, que estavam na praça, sem fazer nada. Como aquele dono da vinha procurou trabalhadores para trabalhar na sua vinha, Deus está procurando, Deus está chamando crianças, intermediários, adolescentes, adultos para trabalhar na sua obra. O dono da vinha saiu várias vezes, não foi? Deus também não se cansa. Ele está a todo momento chamando pessoas para trabalhar na sua obra. Deus está chamando para ir para a vinha, para ir para a presença dele. Não é momento para estarmos como aqueles que ficam nas praças, sem fazer nada, envolvido com as coisas do mundo, só observando as coisas e as pessoas. O momento não é para isso. O momento é de estarmos trabalhando na obra de Deus, porque Jesus em breve, em pouco tempo, Ele virá nos buscar. E que bênção, não é mesmo? Jesus nos encontrar trabalhando na sua obra. E como podemos trabalhar na obra de Deus, vocês sabem?
Nós podemos tocar os louvores, tocar instrumentos, cantar os louvores, evangelizar, falar de Jesus para pessoas, ler a Bíblia, orar, ser uma bênção na nossa família, na nossa escola. Há muita coisa para fazer, não é mesmo? Na vinha do Pai, nós temos tudo o que precisamos. Na presença do Senhor, nós temos segurança, paz, alegria e o melhor, nós temos a vida eterna com Jesus. Que possamos trabalhar a cada dia na obra de Deus e que você, criança, intermediário, adolescente, que está assistindo essa aula, possa ser uma bênção nas mãos do Senhor. Amém? A paz do Senhor a todos. Em todas as edições do programa Anunciando o Evangelho Eterno, nós sempre fazemos questão de lembrar de um projeto maravilhoso que tem resultados cada vez mais notáveis. E desse projeto você também pode se beneficiar. É o projeto de assistência espiritual da Igreja Cristã Maranata. É simples você participar. Você terá apenas que fazer uma ligação que é gratuita, você não paga nada por ela e que pode ser feita sempre que você precisar para este número que está aparecendo aí na tela, 0800 707 3076. A pessoa que vai te atender vai te ouvir, vai transmitir uma palavra da parte do Senhor para a sua vida e vai orar por você, e tudo isso é totalmente gratuito. Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo ao lado do número e seu aparelho será redirecionado para esta ligação. E mais, após você ser atendido, nós não vamos pedir qualquer contribuição financeira, nem mesmo uma oferta. É tudo de graça mesmo. Você pode ligar sempre que desejar. Quer conhecer mais sobre a Igreja Cristã Maranata e os nossos projetos? Acesse as nossas redes sociais e baixe os aplicativos da Igreja Cristã Maranata e da Rádio Manaim. Ouça louvores e mensagens bíblicas 24 horas por dia e compartilhe os nossos conteúdos. Acesse também o canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube e não perca a nossa programação. Uma delas é totalmente especial para você, a Escola Bíblica Dominical, que vai ao ar todos os domingos às 10 horas da manhã. E assim nós chegamos ao final de mais uma edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. E na semana que vem, se Deus quiser, estaremos juntos mais uma vez. Maranata, o Senhor Jesus vem!